Pela primeira vez, o ex-secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Bruno Dauster, falou sobre a compra de 300 respiradores pelo governo baiano para o consórcio Nordeste. Esse contrato foi feito com a empresa Hempcare, que deveria ter entregado respiradores chineses em abril. Não entregou e ofereceu respiradores nacionais. Dauster foi apontado pela dona da empresa Hempcare, Cristiana Prestes Tadeu, como a pessoa com quem ela fez as tratativas do contrato. Ela disse, inclusive, que o então secretário teria autorizado a compra dos respiradores nacionais depois dos chineses terem apresentado problemas em outros estados. O ex-secretário explicou por que usou intermediários para fazer a compra. No mundo inteiro, você só tinha condições de prazo razoáveis e de acordo com a nossa necessidade através de intermediários. E nós confiávamos, e aí isso reconheço, questionável, que as pessoas estavam agindo de igual forma correta como nós estávamos. E que numa situação de pandemia, as propostas que eram feitas seriam todas reais. Claro que sempre que nós percebêssemos qualquer problema, a nossa ideia era interromper o processo de compra e resolver a questão imediatamente, sem que isso pudesse gerar prejuízo. Bruno Dauster admitiu que diversos procedimentos que são obrigatórios para resguardar os contratos públicos não foram seguidos e atribuiu a urgência da pandemia. Por um motivo extremamente pragmático. No momento em que você teve esse processo, você teve empresas que tomaram posições no mercado, fazendo compras para vender, aproveitando a demanda crescente. Isso é a lei da oferta e da procura. Então, o que você teve? Você tinha empresas que não tinham uma tradição, mas que tinham equipamentos e que vendiam. Tanto que equipamentos chegaram. Em alguns lugares chegaram aqui ocasionalmente, mas a questão, eu não estou querendo dizer, é que esse procedimento era o único procedimento possível. Foi o procedimento que identificamos como viável naquele momento, que era absolutamente fora do normal, para que no prazo necessário a gente tivesse o volume de equipamentos necessários. Um dos procedimentos não cumpridos foi a licitação, dispensada em função da urgência. Se você quisesse fazer um processo de licitação, no mínimo você levaria 45 dias para receber. Quantas mortes significariam você ter uma solução do processo em 45 e receber em mais 90 dias o equipamento? O ex-secretário disse que não conhece o empresário Paulo de Tarso, dono da empresa Biogel Energy, fornecedora dos respiradores aqui no Brasil. O ex-secretário nega que tenha recebido qualquer valor para intermediar as negociações. Não, nunca conheci e não tivemos nenhuma relação comercial com esse empresário durante todo o processo de compra. Em verdade, eu estou processando o Paulo de Tarso por calúnia, por ele ter afirmado, inclusive através da TV Bahia, de que eu recebi dinheiro ilícito. Eu nunca recebi dinheiro ilícito, nem da Hempcare, nem de nenhuma das transações comerciais ou de projetos especiais ou não especiais de que eu tenha participado. E, como é do seu conhecimento, eu coordenei, além dessa ação nesse momento da pandemia, todos os projetos estruturantes aqui da Bahia. E como eu sempre tive a minha vida regida por princípios de honestidade e transparência, quando esse senhor faz esta afirmativa sem ter nenhuma base para fazê-la, ele está apenas tentando denegrir e me caluniar. E por isso ele está sendo processado a partir de ontem. O secretário explicou também por que pediu demissão do governo. Eu pedi demissão por dois motivos. Primeiro, que eu não precisava de ter foro privilegiado, porque eu não cometi nenhum ato ilícito, nem nada que pudesse justificar que eu tivesse medo de alguma ação na justiça. Porque se tivesse, eu não teria pedido nunca para manter o foro privilegiado, que é privilegiado e por isso é especial. Em segundo lugar, eu pedi porque não queria
que fosse politizada essa questão. Eu pedi, antes que meu nome fosse citado por qualquer pessoa, porque eu pedi na abertura do processo. No momento em que estávamos avançando, tinha havido já algumas... A gente fez as declarações, abriu o processo. Estava começando, eu pedi, realmente pedi, foi publicada. Agora, o que eu queria era exatamente evitar a politização, que infelizmente aconteceu, e nós estamos num momento em que tudo está sendo politizado. E eu queria evitar que se transformasse uma fraude numa questão política. Não tive condição de fazer isso, porque ela foi transformada de qualquer forma numa questão política, da maneira que ela foi tratada. O secretário disse que não conhece Fernando Galante ou Kleber Isaac, apontados como intermediários na negociação, que teriam recebido juntos 12 milhões de reais como recompensa. Nenhum. E há muito me surpreende, porque eu nunca tinha ouvido o nome de Fernando Galante até o dia em que apareceu essa notícia de que ele teria intermediado algo em que eu, pelo menos, posso garantir, acho que ele não participou para nada, pelo menos que fosse do meu conhecimento. O mesmo vale para Kleber, a quem não conheço, com quem eu nunca falei com nenhum dos dois, nem por telefone, nem por zap, nem por nada, não os conheço e não sei que intermediação eles fizeram, porque nunca me contactaram e quem estava fazendo essa negociação fui eu. Então, acho isso extremamente estranho. Bruno Dauster admite que pode ter havido erros na condução das negociações e na execução do contrato. Para mim é um valor altíssimo. Quero deixar claro isso em primeiro lugar, independente do valor de contratos que nós tenhamos trabalhado ao longo da vida. É um valor altíssimo. Segundo, eu imaginava que contratualmente havia sido previsto uma cláusula de garantia de seguro, mas efetivamente não verifiquei no contrato e não participei da assinatura do contrato. Mas não estou com isso tentando transferir responsabilidade ou culpa para ninguém, porque o que eu poderia lhe dizer é que só pode dizer que não errou quem mente, porque quem mente pode dizer que não errou. Eu posso lhe dizer que eu acredito que eu possa ter cometido erros, e seguramente os cometi, porque o dinheiro ainda não foi devolvido. Agora, o fato de cometer um erro numa situação dada não deveria ser motivo para ilações caluniosas. Ao contrário, nós deveríamos analisar o conjunto do problema para chegar a alguma conclusão. O ex-secretário disse acreditar que o dinheiro vai ser devolvido. Acredito que ele vai ser devolvido e poderia até te dizer que durante o processo de cobrança que nós fizemos, o tempo todo foi dito, nós vamos devolver, nós vamos devolver, nós vamos devolver. Nós só entramos na justiça e acionamos a polícia porque não vimos essa devolução acontecer. Mas eu acredito que ele será devolvido.